Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o deputado estadual do PSB, Heitor Ferri, é nosso convidado para discutir assuntos relacionados ao momento político e também sobre a visão dele em relação aos planos deste ano. Bom dia. Sempre planejando, né? É bom planejar. Bom dia, Nonato. Bom planejar. Bom dia, Ariane e Vanderlei. Obrigado pela recepção e pelo convite que me fizeram. Deputado, na abertura dos trabalhos legislativos, o governador Camilo Santana dividiu com os deputados sua preocupação com a queda de 133 milhões de reais do Fundo de Participação dos Estados. Isso acontecido em janeiro. Com a crise se agravando, estados mais ricos já estão com problemas para pagar o funcionalismo. Na sua opinião, os cortes promovidos pelo governo estadual são suficientes para compensar as perdas da receita? Olha, os cortes, nós não sentimos esses cortes como algo que tem alterado a economia do estado do Ceará, no sentido de dizer que se fortaleceu ou que isso foi feito dever de casa por parte do próprio governo. O que nós sentimos, Nonato, e aí é fato concreto, é aumento de imposto no estado do Ceará. O governo Camilo, até nós fizemos uma ponderação que ele era o governo dos impostos, porque ele aumentou os ICMS de 341 serviços no estado. E aumentou, e você vai sentir isso no próximo ano, aumentou em 50% o IPVA e em 70% em alguns casos dos automóveis. Então, esse aumento é extremamente significativo no bolso de cada um dos cearenses, que só vão sentir no ano que vem. Porque não foi praticado exatamente para compensar essas perdas. Já por conta da crise. O governo do estado, que no governo anterior apostou na diminuição da carga tributária, para ser justo, né? O governo Camilo está apostando no aumento desta carga tributária. Está no inverso do que foi, e Mauro Filho foi exemplo para o Brasil, podemos dizer assim, que ele terminou desonerando muitos produtos no estado do Ceará e aumentou a arrecadação. O governo Camilo está fazendo o contrário. As taxas de serviço público aumentaram sensivelmente. O exemplo disso bem patente é o IPVA, que vai de 2% para 3%, aí a pessoa diz assim, mas de 2 para 3 não vale nada. 75%, né? Quando vai de 2 para 2,5%, ninguém sente que este númerozinho de 2 para 2,5% é nada. Mas do valor do veículo, ele representa uma majoração de 50% e de 75%. Vanfio, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Ariane. Bom dia, deputado Heitor. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital de contratação da empresa, que faz a coleta de lixo hospitalar no IJF, aqui em Fortaleza, por suspeitas de irregularidades após uma denúncia feita pelo senhor, pela qual a Prefeitura de Fortaleza paga R$ 2,23 por quilo de lixo hospitalar, enquanto o governo do estado gasta apenas 35 centavos por quilo no HGF. Então, uma diferença muito grande. Isso. Enquanto isso, hospitais públicos sofrem com falta de insumos e pacientes reclamam da falta de medicamentos. Isso até a gente vê diariamente na imprensa. Falta dinheiro para a saúde, como diz o governo, ou não falta, como diz até mesmo o deputado Ivo Gomes? Olha, há algo muito errado quando um serviço público paga para transportar 1 quilo de lixo a R$ 2,23 e esse mesmo lixo dentro da mesma cidade é transportado por uma outra empresa a 0,35. Se você imaginar e fizer os cálculos de 100 toneladas, você vai ver que há um aumento, Nonato, aí se fosse 0,70 era 100%, né? Se fosse, dá em torno de 600% a mais. Então, o que é que nós fizemos como fiscal das ações de governo? Encaminhamos para o Ministério Público, já está encaminhado a matéria, encaminhamos para o Tribunal de Contas dos municípios, porque o IJF é sobre a fiscalização do TCM, né? Sim, sim. E também fizemos uma representação para o TCE, para abranger ainda mais uma fiscalização até conjunta entre os dois órgãos. Mas o fato é que o tribunal já suspende, em decorrência disso, o Tribunal de Contas suspendeu um certame que, segundo o tribunal, estaria sendo dirigido para uma empresa ganhar a 1,09.
Não era nem a 2,23. Portanto, menos ainda. Então, eu me sinto contemplado porque quando se leva isso a público e aos órgãos, já há uma economia para quem paga tudo, Nonato. Porque quem paga tudo isso somos nós. É o Nonato, é o Vanfio, é a Ariane, estão nos ouvindo. E tudo aquilo que mantém a máquina pública é custeada pelo cidadão através do seu bolso. O dinheiro não vem caindo do céu, não. É arrancado do bolso de cada um de nós. A prefeitura deu alguma explicação sobre isso aí? O que a prefeitura disse, obviamente isso não procede, é que o contrato do Estado seria um contrato temporário, de emergência, e o Estado negou, disse que a contratação era regular, e se fosse assim até seria mais caro, porque era emergencial, né? Então, o município tem que se explicar agora, não só à sociedade, mas ao próprio Tribunal de Contas. Dentro do assunto hospitais, para pegar um gancho aqui do assunto. Já é política, já é outro assunto. No início na campanha para a prefeitura, o senhor idealizou e propôs a criação do IJF 2. Quando foi o prefeito Roberto Cláudio anunciou o projeto para a construção do IJF2, o senhor se posicionou ao contrário. Como explicar? Errar é humano, perseverar no erro é diabólico, né? Quando nós fizemos essa... Quem errou? Quem erramos? Nós na promessa. Sim. Nós na promessa. Quando nós fizemos essa perspectiva de achar que o IJF seria a boa decisão do bom gestor, logo em seguida, ao término da campanha, fui buscado por vários colegas, inclusive que trabalham no Frotão. Aceitou? É o maior equívoco iniciar a solução dos problemas de atendimento à saúde de Fortaleza, querer a construção de um novo IJF. O que tem que ser feito, aí sim, a gente pondera, o que tem que ser feito, e eu faria, era a ampliação dos frotinhas, porque os frotinhas estão praticamente no mesmo formato de 1971. E dos Gonzaguinhas. Estão saturados. E são grandes hospitais. Eles têm que aumentar, temos que aumentar as vagas desses hospitais para filtrar o atendimento no Frotão, através dos Frotinhas e dos Gonzaguinhas. E tem algo muito mais importante, que é o atendimento básico nos postos de saúde, que chama Unidade Básica de Saúde. Porque é ali onde o cidadão vai. E muitas vezes é ali onde o cidadão não é atendido, complica a sua doença de diabetes, de hipertensão, de uma infecção respiratória, porque não teve um médico para atender, nem teve um medicamento para dar, e aí ele complica, vai ter que ir para o HGF ou para o IJF, né? Atrás de uma unidade que atende. Porque a resolutividade do HGF, a resolutividade do IJF é de 100%. Você chegando nessas unidades, você é atendido. Só que aquele atendimento complicou porque faltou um atendimento básico, essencial à saúde do cidadão. Portanto, nós achamos que o IJF, hoje eu tenho convicção. Agora, se o prefeito já licitou e quer empreender, eu desejo que tenha boa sorte no empreendimento e que ajude a população. Eu já não mais prometeria, porque quem entende de saúde é médico e eles me diziam e me dizem que não seria a solução preferencial. Você tem perguntas de ouvintes? Sim, já em relação a eleições, deputado. O Irli Ferreira pergunta se o seu nome já está certo para concorrer às eleições à prefeitura e quais são as coligações que o senhor pensa em fazer nesse momento. O senhor vai responder depois do intervalo que a gente vai fazer. É bem rápido. Nós estamos com o deputado Heitor Ferrer aqui nos estúdios da Tribuna Band News. Ouvintes que estavam pelo 981-543814 fazendo perguntas, uma delas relacionada a se... O Irli Ferreira pergunta se o senhor realmente vai se candidatar à prefeitura e quais são as coligações que o senhor pensa em fazer. Pergunta se o senhor está sendo apoiado pelo senador Tasso Gereissati. Olha, o partido já nos tem como pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. E também tem como prioridade as campanhas eleitorais para 2016. Fortaleza é prioridade para o PSB. Portanto, está definido que como pré-candidato nós seremos candidato à prefeitura. Coligações. O único partido que eu procurei, aliás, eu digo sempre, não é partido. A única pessoa que eu foquei em buscar foi o ex-governador Tasso Gereissati e atualmente senador da República. Por quê?
Porque nós sabemos que sempre há críticas nesse sentido. O Heitor está com o senador Tacha Gereissati. Digo com muita franqueza e clareza. Busquei o senador Tacha Gereissati porque conheço seus princípios republicanos, porque sei da sua idoneidade, sei que poderíamos fazer um programa conjunto para a cidade de Fortaleza, tanto na confecção de um programa como na administração da cidade. Portanto, busquei o senador Tacha Gereissati para trazer para uma composição conosco o PSDB. E vou continuar buscando. O Danilo Forte, que é o nosso presidente estadual, está buscando outras agremiações. E eu me limitei a este contato especificamente com o senador Tacha Gereissati. Estive com a executiva municipal, né? O Luiz Pontes, o Fernando Façanha, o Carlos Matos, o Francine Guedes, o Raimundo de Matos, né? E fizemos um bom contato, falando com o coração, falando com clareza e muita honestidade dos nossos propósitos. A saída sua do PDT, realmente, para o ouvinte que não ainda compreendeu, se deve a todo tipo de pressão feita pelos antigos integrantes do PROS. Os integrantes do PROS, claramente nós temos que dizer que são os Ferreira Gomes, que tem um domínio na política do estado do Ceará, tem uma hegemonia e temos que quebrar essa hegemonia, porque os Ferreira Gomes hoje têm a Prefeitura de Fortaleza, na pessoa do Roberto Cláudio, que é o prefeito da família dos Ferreira Gomes. O Roberto Cláudio, você não identifica o prefeito como pertencente a um partido político. Ele é ligado à família Ferreira Gomes, que o tem como candidato deles e prefeito deles. Até mudou de partido também agora. O Roberto Cláudio é um apêndice de tudo isso, né? O Camilo Santana, governador do estado, a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença dessa relação Roberto Cláudio e família Ferreira Gomes, Camilo Santana, família Ferreira Gomes. Eles são vinculados a este grupo familiar. Você acha que o governador vai apoiar a candidatura? Aliás, já sinalizou que é Roberto Cláudio, né? E não vai ficar com o candidato do PT, se houver? Vai fazer todo o esforço possível e impossível para ser o Roberto Cláudio, né? E não sendo o Roberto Cláudio, certamente cruzará os braços para não contrariar a quem o fez governador, que são os Ferreira Gomes. Então, essa hegemonia dos Ferreira Gomes do estado do Ceará tem que acabar. Prefeitura é deles, governo do estado é deles, presidência da Assembleia também é deles, tá certo? Então, eles têm esse poder político no estado do Ceará, que a sociedade já se cansa desse modelo que já está na exaustão. Já está dando sinais de exaustão e de falta de compromisso, né? Com aquilo que é básico à sociedade cearense. Eles antes já fizeram alguma tentativa de impedir a sua ascensão? Olha, quando da primeira campanha, quando foram me ofertar o Tribunal de Contas dos municípios, isso de certa forma era um biscoito altamente doce e fino, né? Fino biscoito do poder, para que eu pudesse sair da vida pública. E eu, obviamente, que rejeitei naquela época ser conselheiro do Tribunal de Contas, porque tinha a previsão, através do PDT, que seria o candidato como realmente fui, e fizemos uma belíssima campanha, apesar do pequeníssimo tempo de televisão que nós tínhamos, né? E agora entraram no meu partido, o PDT, obviamente sem acreditar que nós poderíamos sair do partido, tivemos que sair do partido, depois de 28 anos e 4 meses de filiação a um único partido. Era meu único partido, o PSB é o meu segundo partido, que tem me tratado na palma da mão e como joia, pérola, que eles têm dito sempre, que me tratam como uma pérola. Mas, né? O PDT Nacional não lhe tratou com o respeito que você dava ao partido. Faltou do PDT Nacional priorizar o nosso nome aqui em Fortaleza, porque se naquele momento o PDT Nacional tivesse apostado que o nosso nome teria aceitabilidade como teve e tem, nós talvez fôssemos hoje o prefeito da cidade de Fortaleza. Pergunta de ouvinte. A gente, diante aí da sua, né, já dizendo que vai se candidatar à prefeitura, tem vários ouvintes perguntando aqui sobre assuntos da cidade, né? Essa ouvinte aqui pergunta sobre a saúde, né? Quais são as críticas que o senhor faz à
saúde pública hoje no estado, sabendo dos problemas que existem, né? Inclusive tem até um ouvinte aqui mandando mensagem, reclamando, dizendo que tem uma tia que está interna na UPA do Altran Nunes em estado grave, mas não consegue vagas em UTI. Enfim, queria saber a sua avaliação em relação à saúde pública aqui gerida pela Prefeitura de Fortaleza. O deputado até já falou um pouquinho sobre saúde. Qual seria a solução, então? Olha, as coisas têm que ter solução simples, porque se você complicar, se você quiser inventar a roda, não tem outra maneira de inventar uma roda. A roda é a roda. Se você quiser inventar um tipo de xícara, vai ter dificuldade, porque a xícara é aquele formato. Um outro tipo de garfo, idem. Então, saúde de município, Nonato, e a quem está nos ouvindo, é o atendimento básico. O próprio nome diz, atendimento básico, é a prioridade que o município tem que dar. E como é que se faz isso? Com médicos, profissionais outros de saúde e medicamentos. Se você faz isso, e eu acho que isso é simples, não é inventar a roda, se você faz isso, você evita complicações de doenças que levarão ao pedido de UTI que não tem. Estou com o nome do cidadão chamado Sebastião Lino Pires, dá um exemplo, que está na UPA do Mucuripe, se acabando, precisando de uma UTI, não tem UTI. Esse cidadão, talvez, se tivesse tido um tratamento do serviço básico adequado, ele não estaria hoje com a insuficiência renal, que é fruto de uma diabetes, de uma hipertensão não tratada. Como ele tem uma diabetes não tratada e uma insuficiência e uma hipertensão não tratada, ele vai ter, obviamente, a insuficiência renal. Precisa de uma UTI e está lá o seu Sebastião, a filha dele me ligou de Salvador, morrendo numa UPA porque não tem uma vaga de UTI, quando a doença era perfeitamente tratável em uma unidade básica de saúde. Portanto, a questão da saúde pública em Fortaleza, começa-se a sua solução através de postos funcionando, com médicos e medicamentos e os demais profissionais que um posto deva ter. Nós estamos agora às 10h22. Deputado, o senhor acha que o incidente com a obra da ponte, que faz parte do novo viaduto da Raul Barbosa, pode vir a ser explorado politicamente? Sempre vem, né, Nonato? Porque que alguém vai dizer que o prefeito é o responsável pela queda da ponte? Claro que não é o prefeito. É uma obra pública da sua gestão que tem que se identificar quais são os responsáveis para ser devidamente punidos. Por quê? Porque no momento em que tem 2 famílias sem pais hoje, e tem mais 3 sob o risco de morte, nós temos que chamar a responsabilidade dos responsáveis, porque se banalizar esse tipo de conduta, amanhã outras pontes cairão e outras vidas serão ceifadas. O que eu tenho dito e disse no Facebook, tem resposta do governo, é que com a tecnologia conhecida no mundo inteiro de engenharia, é inaceitável que uma obra caia da forma que caiu. Ah, mas vai sempre cair? Digo, mas não pode, com a tecnologia que nós temos, com a ciência que tem, com os estudos que tem, com tudo hoje padronizado em forma de segurança. Deixar de cair uma obra simples como esta é banalizar a atividade humana e é banalizar a vida. Por isso que eu, na postagem que fiz, disse que tinha que se punir severamente os responsáveis para que isso fosse pedagógico. Porque se amanhã, Nonato, não punir, os mesmos que fizeram este crime contra essas 2 famílias, que estão dilaceradas, estão destroçadas, né, farão outras obras porque sabem que não serão punidos. Portanto, a obra caiu lamentavelmente e os responsáveis têm que ser devidamente punidos. Interessante que discutiu-se também sobre a questão da licitação. Foi uma empresa que depois repassou para outra, não é isso? E essa outra acabou terceirizando ainda mais com pessoas. Isso leva a algum efeito? Nonato, tem algum efeito? O efeito é desastroso. Sabe por quê? Quem ganha a primeira licitação já está com o trunfo na mão da obra. Quando ela repassa para a segunda, ela não passa de mão beijada sem levar lucros. Ela ganha sem pregar um prego numa barra de sabão. Já se enriquece ali. E nem também fiscaliza a questão da qualidade, da confiabilidade do... Quando ela passa para a segunda, o que a segunda vai receber já é menos, a qualidade já diminui. E a terceira, então, nem se fala,
Portanto, isto, na minha concepção, isso é crime de improbidade. Porque a terceira que recebe, a empresa, ela já está com recurso para fazer uma obra de péssima qualidade, sem segurança. E dá no que deu. Portanto, vamos chamar a responsabilidade dos responsáveis. Vanfio, deixa no ar uma pergunta que a gente faz um intervalinho rápido. Ok, já estamos falando de obra e de exploração política. O senhor acha que muitas obras em ano eleitoral é também uma forma de campanha política antecipada? Fica para o próximo bloco. Isso. Tribuna Band News FM Fortaleza. A gente volta a conversar com o deputado Heitor Ferrer nesse último bloco aqui da entrevista. Você havia deixado uma indagação sobre obras, eu vou até... Peraí que o microfone agora, pronto. Agora sim. Pronto, sobre obras, mas vou até agora situar a pergunta. Sim. Que no ano eleitoral, 2014, eleição presidencial, a gente viu o governo federal com muitas obras, inclusive apresentadas no programa eleitoral, até mesmo a transposição do Rio São Francisco, a água jorrava na televisão e tudo mais. E depois, no ano seguinte, você tem a crise econômica, todas as obras são cortadas e tudo mais. Aqui em Fortaleza, nós temos um ano eleitoral agora, com a prefeitura apostando em diversas obras como pontes, viadutos, túneis, essas coisas, obras de intervenção para trânsito, né? E a prefeitura garante que há recursos para isso e há empréstimos também, tudo dentro, né, do cuidado do planejamento, mas a gente fica com dúvida se existe saúde financeira para essas coisas e se essa é a prioridade. O que você acha disso? Essa história de planejar tem que ser concreto. Por exemplo, governo Cid, faltou planejamento. Nós estamos com o hospital de Xeramobim, um monstrengo, no bom sentido, aí, sem querer de maneira nenhuma ofender a população de Xeramobim, mas faltou planejamento da gestão estadual, que construiu um hospital por 200 milhões de reais, está lá sem funcionar. Inaugurou. Como é que se inaugura uma obra, né? Que se inaugura uma obra sem funcionar, sem a sociedade ter o direito de utilizar aquele equipamento. As obras, elas são sempre, por um segmento da sociedade, são muito bem acolhidas. O que nós temos que fazer é um novo modelo de gestão. É que os equipamentos que já existem funcionem. Que eles atendam a população no sentido de atender a demanda que é cada vez mais crescente. Eu particularmente acho que hoje a cidade de Fortaleza, Leonato, tirando uma outra intervenção que ainda se precise, é botar para funcionar o que tem. Equipar os equipamentos com pessoas e com instrumentos para atender a demanda da sociedade. Com relação à saúde pública, por exemplo, eu falei de maneira muito clara. Falta gestão e falta planejamento. Se você tem boa gestão, que prioriza os recursos, mesmo nós sabendo que às vezes esses recursos não atende, não contempla 100% da necessidade, mas com planejamento, com gestão, você pode dar à sociedade aquilo que ela precisa. Portanto, as obras são bem-vindas a muitos olhos, mas muitas delas sequer exercem a sua função. Por exemplo, transposição de São Francisco, obra prioritária para o Ceará. Vocês devem ter visto que hoje está dito nos jornais que o Castanhão já vai para a sua reserva, para o seu resíduo morto, né? É um volume morto. Volume morto, que na verdade é um resíduo, né? É a mesma coisa, mas o volume morto. Já vão tirar água do Oroz. E se não houver a transposição do São Francisco, que era para ter sido entregue em setembro de 2015, que foi adiada agora para final de 2016, aí sim, Nonato, nós vamos saber aqui em Fortaleza o fenômeno seca. Porque pela obra do senhor Tasso Gereissati, do governador Tasso, o Castanhão, a maior obra hídrica do estado do Ceará em toda a sua existência, por conta do Castanhão, Fortaleza não sabe o que é seca. Porque a água é transportada para cá de maneira contínua e chega às nossas torneiras, né? Mas se não houver a transposição de São Francisco efetivada para este ano, aí sim Fortaleza vai saber o que é seca. Faltou planejamento. Faltou planejamento. Deputado, né? Planeja, mas não se executa. Deputado, além do nome do senhor, outros dois colegas seus da Assembleia, como Renato Roseno, Capitão Wagner, também podem se afastar para concorrer. Ambos são nomes de bom recall. Essa disputa será mais acirrada do que a de 4 anos atrás? Tem todo um conjunto de candidaturas que se opõe à que está posta, que é a do prefeito Roberto Cláudio.
No primeiro turno, eu posso dizer que da campanha anterior, não houve acirramento entre os que fazem a oposição ao status quo. Como acredito que não haja, até porque nós temos praticamente um pacto, obviamente um pacto que não é exposto por cada um, mas indo um destes candidatos para o segundo turno, obviamente terá o apoio dos demais. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Se no segundo turno um dos outros, qualquer desses candidatos postos aí, o partido, PSB, possa ajudar no segundo turno, se nós não formos, a enfrentar a candidatura, se o prefeito for para o segundo turno. Portanto, eu acho que a campanha será entre nós, muito suave. Estrategicamente, o senhor acha melhor vários nomes de oposição no primeiro turno? Para a sociedade é importante ter vários nomes, porque abre-se o leque de opções. Pragmaticamente, se hoje todos nós estivéssemos juntos com uma candidatura única, ou a minha, ou a do Wagner, ou a do Roseno, ou a do Vitor Valim, se é que é candidato, ou a uma outra candidatura aparecendo, um nome viável, certamente no primeiro turno nós derrotaríamos a candidatura do Roberto Cláudio, a reeleição. Houve tentativa de se unir, por exemplo, a esses dois nomes citados aqui, do capitão Wagner, Roseno? Houve alguma tentativa de procurar? Não. Aí sim, Nonato, nós defendemos que para a sociedade abre-se esse leque, para que não se fique nessa polarização de um candidato e outro. E os partidos, todos os partidos, têm interesse nas postulações, porque evidencia a cara do partido. Os partidos podem fazer vereadores, né? Eles trazem à sociedade como planejariam a administração da cidade de Fortaleza. Por isso que é muito difícil, aos olhos dos dirigentes, essa candidatura única de oposição. Muito boa e palatável aos olhos de alguns, muitos que estão nos ouvindo, e existe uma pergunta nesse sentido, mas partidariamente, politicamente, ela fica muito difícil. Ok, nós estamos agradecidos aqui pela sua presença, somos gratos, desejamos boa sorte e até o próximo. Eu é que agradeço a vocês. Muito obrigado.